Jesus, amém? Prazer enorme conhecer os meus irmãos que irão morar comigo no céu, aqui desse lugar. E eu quero dizer que quando fui convidada, né, como o pastor Bruno já disse, assim, ainda essa semana, um pouco, segundo ele, em cima da hora, para mim era impossível dizer não, porque um pedido do pastor Bruno para mim é uma ordem, né? Até porque ele sempre inspirou. Ele não inspirou somente o meu ministério, né? Ele inspirou minha vida, minha família. Me acolheu no momento em que eu precisava ser pastoreada e direcionada. Ele fez isso muito bem, marcou minha vida e ele vai ser sempre meu pastor. Sempre falo para ele, vai ser sempre o meu pastor. Então, não tinha como dizer não, né? E, pelo contrário, é um privilégio para mim, até porque ele me contou que vocês estão retornando hoje no culto às quartas-feiras. Esse é só o começo de grandes coisas que Deus vai fazer aqui. Em nome de Jesus, fico feliz que a igreja tem bastante gente aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, que está no melhor lugar. Escolheu a melhor parte, hein? Não pude vir com ninguém hoje, porque como estava um pouco em cima da hora, havia alguns compromissos de igreja que eles tiveram que atender, né? Mas como o pastor Bruno disse, sou casada com o Valtinho, seminarista, e mãe da Marina e da Carol, né? Que eles viram pequenos. Eu não sou tão velha assim, né, pastor? Pareceu que... Mas ele realmente viu. Na verdade, eu vi, né, a Priscila grávida do primeiro filho, então... E as minhas eram pequenininhas, então realmente o tempo tem passado. E é um privilégio para mim poder ministrar nessa noite, nessa direção que Deus tem dado ao pastor Bruno, de 7 semanas de libertação, porque para mim é um privilégio, né, iniciar esse tempo, né, é uma honra iniciar essas 7 semanas. E 5? Faz 7, pastor. 5 semanas. É um privilégio porque eu acredito que Deus vai dar um tom a partir de hoje, mas vai ser só o início, a coisa vai exponencialmente crescer. E nessas 5 semanas, então, certamente Deus vai fazer maravilhas no meio do seu povo. É um tempo em que Deus realmente tem desejado se manifestar poderosamente ao Senhor. A palavra de Deus diz que quanto mais densas trevas, mais a luz pode brilhar, né? Nós temos vivido tempos de densas trevas, sim. Temos vivido tempos de dificuldades em todas as áreas. Temos visto o avanço, né, da violência, o avanço da maldade, o avanço do nosso inimigo, do nosso adversário nesse mundo que Deus nos deu para manifestar o reino dele. Então, mais do que nunca, a igreja precisa ser equipada, a igreja precisa ser adornada, a igreja precisa ser ferramentada, instrumentalizada para fazer aquilo para o qual ela foi chamada. Eu quero perguntar, tem igreja aqui nesse lugar? Tem igreja? Aleluia. Então é contigo mesmo que Deus quer tratar, é comigo mesmo que Deus quer tratar. Não dá tempo da gente ficar muito parado em prisões. Então vamos agarrar com todas as nossas forças, toda a possibilidade de libertação que o Senhor tem para nós. E eu quero já iniciar também falando, antes de abrirmos o texto, que a gente tem um estigma, uma mentalidade muitas vezes, que o crente, o cristão, ele não precisa de libertação. Que a libertação é somente para alguns que praticam determinadas religiões, que é apenas para algumas pessoas que não conhecem a Deus e que andam segundo seus próprios caminhos, em muitos pecados, em muitos deleites da sua própria carne. E a gente vai criando uma mentalidade de que o crente, o cristão, não precisa de libertação, mas isso é um engano. Na verdade, é uma grande artimanha, uma das grandes artimanhas que o inimigo usa para limitar a ação e o poder da igreja na terra. Porque eu e você temos um poder, uma autoridade, uma unção, uma capacitação, porque a palavra de Deus diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais.
Existe para nós uma possibilidade, uma potencialidade já liberada, mas muitas vezes nós operamos com pouca capacidade. Muitas vezes nós operamos com limitação da nossa capacidade. Muitas vezes essa limitação vem de prisões, de formatações que às vezes o mundo, as circunstâncias, nós mesmos e especialmente o inimigo das nossas almas coloca e a gente acredita. É como uma limitação ilusória que ele coloca diante de nós e a gente acredita naquilo. Por isso que a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que andam com Deus não são guiados por vista, mas são guiados por... São guiados por? Fala essa fé com mais fé, né? Não somos guiados por vista, somos guiados por fé. Aleluia. Obrigada. Abra sua Bíblia então em Gênesis, no capítulo 37. Eu quero me basear na história de José, que você bem conhece, para falar sobre libertação emocional nessa noite. José capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Não sei se você tem o costume aqui de se pôr de pé para a leitura da palavra. Se possível, se você puder, por favor, fique de pé. Aleluia. Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1, então diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda um outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém? Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Amém? Você pode sentar. Poderíamos ler mais um pouquinho sobre essa história, mas acho que já deu para você trazer a memória, você que já leu, que já conhece essa história. E para você que talvez não conheça ainda, talvez esteja sendo o primeiro contato, já dá para você ter uma ideia de onde eu quero partir nessa noite. Eu quero falar sobre esse contexto familiar de José. Bom, a gente percebe aqui nesses primeiros versículos que havia uma família grande, né? Eram 12 filhos. Jacó tinha mais de uma mulher. E esses filhos, então, eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. E o texto vai nos falar que haviam alguns problemas aqui. E antes da gente lembrar e citar alguns problemas aqui, quem aqui tem problemas em família? E quem aqui tem problemas em família? Tem família que tem problema? Tem alguém na família que tem problema? Hã? Conhece alguém que tenha problema na família?
Jacó tinha, seus irmãos tinham problemas também. Nós vamos ver um primeiro problema, que José era o caçula, né? Na verdade, já havia nascido Benjamim, mas ele ficou como caçula um tempo. Ele era filho da velhice de Jacó, né? O texto vai dizer isso. Então, era uma alegria, né, especial que Jacó tinha por ele, porque amava também mais sua mãe. E toda aquela história criou um relacionamento complicado naquela família. José, o texto também vai dizer que ele era enviado por Jacó para ver como que os irmãos estavam fazendo, se estavam trabalhando direitinho, se estavam cuidando direitinho do rebanho. E o texto vai contar que Jacó trazia mais notícias, ou seja, né, ele vinha e falava, trazia a fofoca mesmo para o pai, falava, fizeram aquilo errado, fizeram aquilo outro, não está muito bom. Ele trazia mais notícias para o pai. O pai, fica claro nesses poucos versículos, que amava mais a José. E tanto amava mais que deixava isso claro para os outros irmãos também, dando a ele a melhor roupa. Todo aquele relacionamento, todo aquele contexto que foi se criando em volta disso, vai trazer também nesses poucos primeiros versículos que os irmãos odiavam José. Agora você imagina a convivência daquela família, né? Algumas coisas nós vamos perceber, porque o próprio texto, a própria história de José vai nos contar. Outras a gente pode imaginar. Como é que era a relação das mulheres entre si, das mulheres de Jacó? Como é que era a conversa, né, que se dava dentro de casa? Como era manifestado esse ódio que os irmãos desenvolveram e nutriram com José? Porque a cada coisa que José fazia, a cada conversa que surgia, possivelmente esse ódio ia aumentando, essa raiva ia aumentando. A cada sonho que José tinha e compartilhava, essa situação ia se agravando. Então, a gente vai vendo se formar aqui, nesse seio familiar, nesse lar, os relacionamentos trazendo algumas feridas. E não é diferente com a minha jornada e com a sua jornada, não é diferente com a minha história e com a sua história. Se a gente tivesse a oportunidade de te dar o microfone aqui, você vir contar um pouco da sua história familiar, desde que você nasceu até o dia de hoje, você teria muitos imbróglios para contar, né? Você teria muitas questões para descortinar. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio pode ser que existam pessoas que tenham tido problemas muito mais sérios do que José teve, situações muito mais drásticas, violências, né, abusos, feridas muito mais sérias do que José, seus irmãos, também a sua mãe, as mães dos seus irmãos e o próprio Jacó. Mas o que nós podemos pensar inicialmente com isso? Que todo ser humano é moldado, é tocado, atingido em sua alma, na sua essência, pela história que ele tem na sua vida. Amém? A gente sabe disso. A gente sabe também que o ambiente familiar, ele é muito propício para trazer também marcas, para trazer feridas, para trazer dores na nossa alma, porque o ambiente familiar é exatamente o lugar onde a gente espera ter mais segurança. É exatamente o lugar onde a gente espera ter mais amor. E é por isso mesmo que as coisas que acontecem ali naquele ambiente nos ferem muito mais. É certo, como eu disse, que existem pessoas que passam por situações muito mais agressivas, por violência, por abusos, como eu já citei, né? Mas todos nós, de alguma forma, somos expostos a relacionamentos complicados, somos expostos a complicações na manifestação dos nossos relacionamentos. Vocês estão aí, estão me entendendo? Amém? E aí, a gente é convidado, né, diante dessa realidade, a
escolher uma postura. Por quê? Nenhum de nós pode fugir dessa realidade. Você não controla as reações das pessoas. Eu não controlo o que pode acontecer amanhã. Eu não tenho como controlar, apesar de que existem algumas pessoas que gostariam e que até tentam controlar, né, as circunstâncias, as pessoas, mas nós não temos controle sobre reações, nós não temos controle sobre os outros, nós não temos controle sequer até mesmo sobre nós. Não temos controle sobre circunstâncias que vão acontecer ou que aconteceram. E eu quero já te dizer, temos menos controle ainda sobre o que já aconteceu. Ninguém aqui tem poder de voltar no passado e refazer um relacionamento que criou alguma marca, que trouxe alguma ferida, que trouxe alguma dor, que trouxe alguma situação para nós. Não temos como fazer isso. Mas nós podemos decidir como vamos nos posicionar diante dessa realidade. E isso é um primeiro apontamento que eu queria fazer, porque muitas vezes a gente acha que podemos ser conduzidos, que somos guiados pelos nossos sentimentos. Que somos guiados e a nossa vida é determinada por marcas e sentimentos que fazem parte da nossa história. Muitos de nós acham que aquilo que sentimos resume quem somos. Que aquilo que até pensamos muitas vezes resume quem somos. E por conta disso, acabamos determinando o nosso futuro. E muitas vezes o nosso futuro não é esse segundo o padrão e a vontade do Senhor. Então eu queria já destacar isso, que nós temos escolhas, nós temos possibilidade de escolher posturas. E isso tem a ver com liberdade. Isso tem a ver com o quanto podemos fluir no Senhor, o quanto podemos ser aquilo que Deus quer que a gente seja, o quanto podemos viver a realidade daquilo que Deus deseja que a gente viva. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala do amor, né, como dom supremo, no versículo 4, finalzinho do versículo 4, vai dizer, dentre tantas coisas que o amor faz, que o amor vai dizer que o amor não se ressente do mal. O amor não se ressente do mal. Eu quero falar para você, então, de duas atitudes que a gente pode ter, de duas posturas que a gente pode ter. A postura errada e a postura certa. E nessa noite você vai escolher qual que você vai tomar. Amém? A postura errada e a postura certa, diante da ferida, diante da dor, diante de um passado, inclusive até violento, ou diante de um acontecimento até abusivo, ou diante de qualquer coisa que possa ter acontecido com você ou comigo, nós temos uma escolha. Aleluia mesmo. Quem falou aleluia aí? Glória a Deus. Aleluia. Porque nós não somos determinados pelas coisas que nos acontecem. Desculpa, eu esqueci. Tinha um títulozinho aí para facilitar nossa compreensão. Feridas, ressentimento ou instrumento? Nós temos uma escolha. Se tomamos a atitude errada ou se tomamos a atitude certa. E eu fiz um adendozinho já no início, para que você seja conduzido a entender que é possível tomar a atitude certa, porque nós não somos escravos dos sentimentos. Amém? Nós não somos mais escravos, nós somos livres em Cristo Jesus. Aleluia! Existe, como eu falei um pouco antes, existe para nós uma potencialidade de vivermos todas as maravilhas que Deus tem para nós. Já existe para nós um decreto, uma palavra liberada do céu, de que nós podemos ser toda a potencialidade que Ele sonhou que a gente seja.
Então, não somos escravos de nada que tenha acontecido conosco. Não somos escravos dos nossos sentimentos, nem dos pensamentos, nem da nossa vontade. A nossa alma, ela deve ter total dependência de Deus. E Ele sim vai direcionar todas as coisas. Então, aquilo que nos fere, aquilo que nos feriu, aquilo que nos machucou, aquilo que nos marcou, e eu não estou diminuindo essas marcas, nem essas, talvez uma violência, um abuso, eu não estou diminuindo, eu estou dizendo que isso não determina quem você pode ser. Não determina, mas o inimigo das nossas almas, ele vai nos cercando com pensamentos e com sentimentos, estimulando em nós pensamentos e sentimentos e reações limitadoras que nos impedem de fluir em Deus. Então, nessa noite, eu já profetizo sobre a minha vida, sobre a tua vida, uma completa libertação das nossas emoções. Sabe, a libertação é quando a gente se dá, conhecereis a verdade vos... Quando a gente começa a entender essas verdades de Deus para nós, a gente começa a desfrutar da libertação do Senhor. Então você tem a oportunidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, uma atitude correta ou uma atitude errada. Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, 4, finalzinho, diz que o amor não se ressente do mal. Ora, você sabe que o próprio apóstolo João vai dizer que Deus é amor. Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é amor. Ele é o próprio amor. Deixa eu te falar, tudo que a gente sente falta, tudo que nos machuca, tudo que nos traz angústia, tudo que nos traz tristeza, se resume na falta de amor. Está entendendo isso? Todos os pecados da humanidade, todos os pecados da terra, eles se resumem na falta de amor. Porque a lei de Cristo é a lei do amor. Quando amamos, quando há abundância de amor, quando há o fluir do amor de Deus, não existe falta de nada. Aleluia. Não existe escassez, não existe carência, não existe dor, não existe tristeza. É por isso que a promessa, né, da plenitude de Deus em nós é essa promessa de não ter tristeza, não ter dor, não ter nada. Porque a presença do amor, o fluir do amor supre todas as nossas necessidades. E 1 Coríntios vai dizer que o amor não se ressente do mal. Então deixa eu te falar, a atitude errada é o ressentimento. A atitude errada é o ressentimento. Ressentimento, quando a gente olha para esse texto e a gente pensa em Jesus, por exemplo, a gente vai ver que Jesus, ele andou na terra, cumprindo o seu ministério, sendo completamente perseguido, acusado, caluniado, blasfemado, traído, e em todo o seu percurso, eu fico pensando, né, como que ele não parou? Como que ele conseguiu amar até o fim? Como que ele conseguiu fluir? Aí alguns de nós falam, mas ele era Deus, né? Sim, ele sabia fluir no amor. Ele era o próprio amor. E o amor não se ressente do mal. Aqui está o grande segredo. Nós pegamos uma dor, pegamos uma ofensa, pegamos uma ferida e fazemos dela um ressentimento. O que é ressentimento? Ressentir é registrar, é guardar aquele sentimento e voltar nele. É sentir de novo, né? Tem um processo que a nossa mente faz, e quando algo nos marca muito, ela entende como importante. Então, ela está sempre trazendo para frente, né, da nossa memória aquilo que ela acha importante. Então, veja bem, se a gente não trata com aquilo, se a gente não enfrenta aquela situação da forma correta, a gente vai visitar somente o sentimento. E a gente vai se ressentir. Vai voltar naquilo e vai doer. Vai voltar naquilo e vai doer. E olha que interessante. Alguém aqui já
deu um bico com a ponta do dedinho do pé em algum lugar, machucou o dedinho do pé? Alguém aqui já? Eu também. E olha que interessante, parece que todo mundo quer pisar naquele dedinho depois. Que todos os móveis parece que entram na frente, né? Do dedinho, a gente chuta de novo. Parece uma coisa, parece uma lei de atração, né? Que toda hora a gente machuca de novo aquele mesmo dedinho. E com as nossas emoções é exatamente igual. Quando a gente é marcado por alguma dor, por alguma ferida, ofensa, a tendência é que outras ofensas e dores venham sobre a mesma coisa. Por quê? Porque aquele dedinho já está doendo. Não é que está atraindo, mas é que já está sensível. É que ainda não foi tratado, não foi curado, e por conta disso, qualquer coisa que aconteça semelhante vai trazer o sentimento de volta. E muitas vezes a gente não percebe isso. Essa ligação. Tem muita gente que tem essas ligações, mas não percebe. Talvez você conheça alguém que seja assim, se alguém não a viu, não cumprimentou, ela já fica triste, né? Conheço pessoas assim, que do nada a gente está numa festa ou numa reunião, do nada a pessoa levanta e vai embora, e se esconde, fica triste, e a gente não sabe por quê. E a gente fica todo mundo perguntando, quem será que fez alguma coisa que ela interpretou assim? Às vezes nem ninguém fez nada, mas um olhar ela interpreta como uma ferida para ela, porque o dedinho mindinho da alma dela ainda está ferido. E muitas vezes não faz ligação com aquele evento. Não faz ligação. Tem eventos que a gente até esquece, dependendo de quando aconteceu na nossa caminhada, se era na nossa mais tenra infância, nós às vezes nem lembramos, mas o sentimento está lá. E o ressentimento é essa visita de forma errada a essa ferida, a essa dor. E o ressentimento, com o tempo, vai criando raiz. Hebreus 12:15 vai dizer que a gente deve lançar fora toda a raiz de amargura. Pensa na raiz. Raiz é aquilo que cresce, né? Que cresce para a terra, para baixo. Já tentou limpar aqueles matinhos que ficam no canteiro das nossas flores, né? Tem aqueles matinhos que crescem toda hora ali, você vai lá arrancar. Você tenta arrancar de qualquer jeito. Se você arrancar só por cima, a raiz está entranhada lá. Daqui a pouco está crescendo de novo. Raiz de amargura é isso. Quando o ressentimento começa a fazer parte da nossa caminhada, quando a gente começa a aceitar isso, fica chateado com isso, fica chateado com aquilo, não gosta daquele outro, aquilo outro já te ofendeu, me ofendi de novo. Sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã? Jesus, na verdade, Deus quer que a gente seja como Jesus, que não fique se aborrecendo. Os discípulos perguntaram para Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Eu acho que a melhor resposta que Jesus queria dar, mas ele viu que a gente não estaria pronto para ela, eu não quero nem que vocês precisem perdoar, eu não quero que vocês se ofendam. Porque quando a gente tem que perdoar é porque já se ofendeu, é porque já feriu, é porque já recebeu aquilo. Então, eu quero te falar nessa noite, abre mão do ressentimento. Não entra por esse caminho do ressentimento, em nome de Jesus. Porque o ressentimento vai plantando raiz no nosso coração, na nossa alma, vai entranhando, e você nem sabe muitas vezes que ela está ali, mas está. E raiz de amargura vai dar fruto de quê? De amargura. Vai dar fruto de amargura. Então, a atitude errada é você remoer, revisitar aquele sentimento. Lembre aqui, às vezes não é o fato em si, porque às vezes você não vai lembrar do fato, mas o sentimento. Então, deixa eu fazer um outro destaque com relação ao sentimento. Lembra que eu disse, nós não somos governados, não devemos ser governados pelos nossos sentimentos. Só que a gente sabe disso, a gente fala isso, é verdade, eu não sou governada pelos meus sentimentos, sou governada por Deus.
Aleluia. Sim. Mas você presta atenção como reagem os seus sentimentos durante o dia? Como é que você reage durante todo o seu dia? Faz um caderninho e faz um mapinha, 1 dia, 2 dias, 3 dias, acho que tá bom. Faz um mapinha. O que eu senti quando o ônibus não parou para mim? O que eu senti quando deu errado ali um plano que eu tinha? O que foi como eu senti, como eu reagi, especialmente, né? Porque o sentimento leva à reação. Mas especialmente como eu reagi diante de uma negativa. Começa a anotar, observa os sentimentos que sobem ao teu coração e o que eles levam você a fazer. Você vai descobrir, talvez, que existem muitos sentimentos que você não tinha percebido que estão ali e que te limitam de caminhar na presença do Senhor. Como assim, pastora? Te limitam de ter mais amigos, te limitam de se envolver em ministérios, te limitam de aprender mais de Deus, te limitam a falar do Evangelho para as pessoas, te limitam de muita coisa que Deus quer fazer através de mim e de você, por causa de marcas. O dedinho mindinho está ferido e muitas vezes a gente prefere, então, não botar mais o pé no chão. Não sei se eu consigo fazer essa dinâmica aqui, peraí. E a gente passa a andar assim, ó. Aí alguém pergunta, tá tudo bem contigo? Você fala, tá sim. Mas por que você está assim com o pé para o alto? Não, é porque eu não quero envolver meu pé nisso aqui não, porque ele já foi ferido demais. E aí a gente anda com o pé só e diz que está vivendo a plenitude de Deus. Mas não está. Nós viveremos a plenitude de Deus se pararmos de ter a atitude errada e de nos dobrar aos sentimentos e de nos dobrar aos ressentimentos e começar a enfrentar com a atitude certa. Muitas coisas causam feridas em nós e não tem como fugir disso, irmãos. Tem gente que acha que muda de igreja, muda de família, muda de cidade. Acha que vai evitar isso. Não vai. Pelo contrário, aquilo parece que persegue a gente, né? Persegue. Porque o que pensam de nós, muitas vezes, tentam nos determinar, né? Nos definir. O que falam de nós, muitas vezes, tentam nos definir. O que fazem conosco, muitas vezes, tentam nos definir. Mas eu quero te lembrar que quem define quem você é, não é o que falam, o que fazem, o que pensam de você. Quem define quem você é Deus. É o Senhor. É Deus que sonhou com você. Deus que sonhou como te usar. Deus que sonhou com propósitos, com planos de bem, não de mal. Deus que sonhou com a tua vida, com a tua história. E ainda que muita coisa aconteça no percorrer da sua história, que te marquem, deixa eu te lembrar que assim como foi com José, também é conosco. As feridas não precisam ser ressentimentos, elas podem ser instrumento. Elas podem ser instrumento. Aleluia. 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 Sabe, nada muda o passado. Mas o ressentimento não muda o passado. O ressentimento pesa o presente. E o ressentimento limita o futuro. Mas tomar a atitude certa nos liberta. Amém? Você já deve ter ouvido, para finalizar essa parte, você já deve ter ouvido essa máxima que diz, né, que quem tem ressentimento é como tomar um pouquinho de veneno todo dia, achando que vai matar quem o ofendeu. Né? Toma todo dia um pouquinho de veneno, achando que vai matar quem o ofendeu, mas na verdade está morrendo. Está se limitando cada vez mais. Eu não posso me relacionar, eu não posso, é melhor não ter amizade, é melhor não ter envolvimento, é melhor porque assim eu não me firo.
Vai se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, vai morrendo. Porque nós fomos feitos para nos relacionar. Aleluia! E relacionamentos em Deus, relacionamentos sadios, relacionamentos que cumprem o propósito do Senhor. Então, eu e você somos convidados a tomar a direção e a postura certa. A história de José foi muito interessante porque ele foi vendido como escravo, os irmãos queriam matá-lo, depois decidiram jogar numa cisterna, depois da cisterna tiveram a brilhante ideia de vendê-lo como escravo, ele vai para o Egito como escravo, passa a ser servo na casa de Potifar, parece que a coisa começa a ficar boa, que ele é colocado como um mordomo de toda a casa de Potifar, né? Ele vai sendo ali, vendo a mão de Deus com ele, aí ele cai também num problema com a mulher de Potifar que deseja ele vai fugir dela, ela calunia, ele vai preso, fica na prisão, tanto tempo, chega lá, conhece dois homens, esses homens contam sonhos para ele interpreta os sonhos se cumprem, ele diz para um assim, olha, lembra de mim, fala para Faraó de mim. O cara sai da prisão, não fala para Faraó dele, ou seja, é toda uma luta, um tempo grande que José vai percorrer nessa jornada da vida dele, que ele poderia transformar em ressentimento. E eu tenho certeza que foi uma jornada em que ele teve que aprender a abrir mão do ressentimento. Assim como eu e você, quanto mais cedo a gente aprender a abrir mão do ressentimento, mais longe a gente vai em Deus. Sabe, não tem mais tempo da gente ficar parando por causa de coisas pequenas, irmãos. O reino de Deus precisa ser manifestado na terra. Jesus está voltando. E o reino dele precisa avançar na terra. Vidas estão clamando por salvação. Pessoas estão clamando por palavra. Irmãos, clamando. Não tem muito tempo, uma pessoa amiga da minha família mandou um áudio, né, para o meu esposo. Parecia até filme de terror. Mandou um áudio desesperada. Pelo amor de Deus, me ajuda, ora por mim, os demônios estão aqui, estão me pegando, estão me arrastando. Está desse jeito, gente. Clamando por palavra de vida, clamando por uma oração, clamando. Tem vidas sedentas de Deus agora, nesse exato momento. Você pode sair daqui hoje, indo para casa, encontrar uma vida sedenta do amor de Deus. Então não dá tempo da gente ficar parando com coisas pequenas. Existe uma eternidade, existe um céu para povoar, irmãos. Deus não nos chamou para viver na dimensão de uma alma escravizada pelas emoções. Deus nos chamou para andar na dimensão de voar nele. Já está liberado sobre nós palavras de vitória, palavras de unção. E a vitória não é só para a gente conquistar aquilo que a gente deseja, não. É para a gente conquistar, acima de tudo, o reino de Deus, vidas para o reino do Senhor. Então, há tempo, é tempo da gente abrir mão, sabe, desses troféus que não dá nada pra gente. É como muitos de nós acabam fazendo aquele quartinho da bagunça, né? Aquele quartinho da bagunça. Tem alguém que tem quartinho da bagunça em casa aí? O cantinho da bagunça, que vai só entulhando o troço ali? Ô, Jesus. Igreja que gosta de fazer isso, né? Misericórdia. Entulhar a coisinha, né? Vai entulhando. Quando eu morava em Macaé, tinha embaixo da minha escada, tinha um espaçozinho embaixo da escada. Eu falei, vou fazer uma despensa aqui e tal. Fiz nada, virou um quartinho de entulho, né? Enfiava tudo ali. Tudo que eu achava, eu acho que eu não vou jogar fora não. Aí botava ali. Livro. Eu tinha um monte de livro de direito que nem funcionava mais, né? Que as leis mudaram tanto. Tinha um monte, não vou jogar fora não. Vou guardar aqui. Fui entulhando tudo ali. Livro, panela, tudo, roupa. Fui entulhando. Um belo dia, saiu um rato de lá. Eu falei, eu não coloquei rato ali não.
Eu coloquei livro, eu coloquei panela, eu coloquei um monte de bagulho, mas rato eu não coloquei. Mas deixa eu te falar, quando a gente começa a entulhar sentimentos, entulhar feridas, entulhar mágoas, entulhar ranço, o rato vem. É a moradia dele, é o espaço dele. O rato vem, o inimigo das nossas almas. Vem, tá ali escondidinho, a gente nem... A casa de crente, sabe? A gente acha que não tem nada. Vai ver, tá com o rato. Está repreendido, irmãos. Vamos tirar os entulhos para a gente não ficar os crentes carregando o rato espiritual. Já chega desse negócio, amém? Então, qual é a atitude certa para finalizar? Lá no capítulo 45, você depois pode abrir, se quiser dar uma olhada agora também não tem problema. Capítulo 45 de Gênesis vai contar o final dessa história, né? Quando José, então, é honrado, colocado como governador do Egito. Ele tem, então, aquela tarefa de administrar aquele período de fome. Então, ele passa a ser a grande pessoa que vai resolver o problema, né, do Egito e de todos aqueles que fossem ali comprar. Então, os irmãos vão até lá. E aí ele tem esse encontro com os irmãos. E a gente vai ver que acontece duas coisas importantes aqui nessa atitude certa. Existe confissão, reconhecimento do problema. E existe perdão. Irmãos, não tem como falar de libertação emocional. Não tem como falar de qualquer tipo de libertação no reino de Deus sem passar pelo perdão. Sem passar pelo reconhecimento e sem passar pelo perdão. Nós vamos ver que José vai ter essa conversa franca com os irmãos, né? Ele vai dizer, olha, eu sou José, o irmão de vocês. Vocês venderam para o Egito. Ele vai ter uma conversa franca. Talvez você não possa ter conversa franca com alguém que te ofendeu, com alguém que te feriu mais. Mas você pode ter essa conversa franca, esse reconhecimento, essa confissão com Deus, com alguém da sua confiança. Falar sobre isso, debaixo da oração, debaixo da direção de Deus, é importantíssimo, irmãos. Fingir que aquilo não está mais dentro de nós é a pior escolha. É a pior escolha. A melhor escolha é compartilhar isso com Deus, compartilhar isso com alguém de confiança e perdoar. 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 Quando a gente consegue perdoar, quando a gente libera o perdão, a gente desfruta da libertação. Aleluia. Muitas vezes a gente acha assim, mas o ofensor não merece. Ou a situação, essa pessoa não merece que eu a perdoe. Né? Ou então você pensa, já perdoei. E na verdade, não perdoou. Como é que você sabe se você está livre ou não? Se você tem memória do evento e você sente dor, sente tristeza quando fala disso, é porque ainda está preso. É porque ainda está ressentindo. Mas existe uma verdade para você nessa noite que eu quero liberar sobre a tua vida. Existe perdão, existe unção de Deus para cura, mas existe acima de tudo um propósito de Deus na sua vida. Propósito. Porque muitas vezes a gente fica se apegando, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu comigo? Essa situação foi ruim. Mas eu quero te lembrar nessa noite que nenhuma dor, nenhuma ferida, nenhuma marca, nada que tenha acontecido na tua vida foi olhada por Deus de forma desproporcionada para aquilo que Ele tem para fazer na tua casa, na tua vida. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Aquilo que poderia te parar, ou que tenha talvez te parado até hoje, talvez Deus queira usar para abençoar outros. Talvez Deus queira usar para te levar a ter um olhar diferente sobre certas circunstâncias.
para ter mais empatia com alguém, para conseguir perceber o coração de alguém que talvez eu não consiga. Talvez a sua dor tenha te habilitado, te dado um instrumento, uma ferramenta poderosa em Deus, para você alcançar vidas e ser instrumento de cura. Então, para de ficar guardando só para você e coloca para uso do Senhor. A gente às vezes pega aquele entulho, guarda dentro da gente e fala, ai, coitadinho de mim, coitadinha de mim. Deixa eu te falar uma coisa, a dor não te define, quem te define é o Senhor. A dor é somente instrumento de Deus na tua vida para te fazer ir longe. Não para te parar, mas para te fazer voar. Não para te limitar, mas para te fazer voar. Agora, está na minha mão, está na sua mão a decisão. Vamos ser limitados ou vamos avançar? Vamos ficar paralisados, acuados ou vamos avançar naquilo que Deus tem? José entendeu isso. Quando ele fala para os irmãos assim, não fiquem tristes, nem irritados com vocês mesmos. Está lá no versículo 5 do capítulo 45. Por terem me vendido para cá, pois foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só, José já estava tendo uma outra leitura da coisa. Ele entendeu o seguinte, olha, antes de vocês pensarem em fazer mal comigo, Deus já tinha tudo planejado para me colocar onde eu estou hoje, para inclusive salvar vocês da fome. E eu encerro dizendo para você uma coisa, no reino de Deus, no reino do mundo, o herói, a vítima precisa ser salva por um herói, né? A vítima fica, ai, coitadinha de mim, quem irá me salvar? E aí vem um herói voando ou escalando, vem um herói e, pum, nos salva. No reino de Deus, nosso herói já nos salvou. Já nos salvou. E agora ele nos faz também heróis em nome dele. Como é que é isso? No reino de Deus, a vítima salva todo mundo. No mundo, a vítima é a coitada, é a abatida. Mas no reino de Deus, a vítima tem o poder para salvar até o ofensor. José, que tinha sido vítima dos irmãos, agora ele entende, Deus me mandou adiante de vocês. O que vocês fizeram, sabe, não foi o mais importante, porque o que vocês fizeram estava debaixo da direção, do propósito, do cuidado de Deus na minha vida, porque agora todos vocês vão ser saciados, não vão morrer de fome por causa disso. Aleluia! Você está entendendo isso? Aquilo que te parou, aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, é instrumento de Deus na sua vida para salvar outras vidas em nome dele. Aleluia! Aleluia! Você crê nisso? Aplauda o Senhor então nessa noite. Pode orar? Aleluia!